Vou repetir, preocupação constante, todos os dias, uma preocupação, todos os dias uma preocupação, todos os dias uma preocupação. Resultado, estresse crônico. O que o estresse faz no nosso corpo? Eu já falei muitas vezes, está inclusive lá no nosso os protocolos, nosso livro lá, ele desativa a nossa imunidade, ele desativa o nosso sistema imune, porque o estresse está dizendo que tu estás em perigo. E se tu estás em perigo, não importa se entrar vírus, se entrar bactéria, se entrar germe, se entrar parasita, não importa, porque tu está em perigo. Então o corpo está produzindo hormônio, cortisol, adrenalina, pingando veneno dentro do nosso sangue, dentro do nosso organismo. E a nossa imunidade começa, então, a ficar de lado. A ação dos leucócitos, a função dos leucócitos, ela é extremamente reduzida quando nós estamos com estresse, seja o estresse crônico ou agudo. Então, quando a gente pensa em analisar a nossa vida e ver aonde que eu estou tendo constantemente preocupação, tu começa a trazer consciência. Essa consciência é necessária, gente. Não existe saúde sem consciência, desculpe, não existe. Seja uma consciência de saber que tem que me movimentar, que tem que ter uma alimentação melhor, se eu tenho que me desintoxicar, seja algum nível de consciência para que a saúde exista. A pessoa que está mais no meio do campo, mais na natureza, é uma pessoa mais saudável. Por quê? Porque ela tem contato com um habitat que está em harmonia conosco, com a natureza. E nós estamos o quê? Afastados da natureza. A gente nem sequer bota os pés na terra. A gente vai correr nos piores lugares, às vezes, né? Vai caminhar nos piores lugares, onde tem carro passando. Às vezes sempre de tênis, não consegue nem na beira da praia, às vezes, correr sem um tênis, vai correr de tênis. Então, assim, a gente se distancia da natureza e a gente vai gerando estresse, gerando estresse. E o estresse tem mais uma coisa. Todo o estresse dentro do nosso corpo, ele vai criando o quê? Uma oxidação. Isso em outros momentos lá eu já falei, tá? Então, se a gente vai derramando de conta-gotas essa adrenalina no nosso corpo, muitas coisas vão acontecendo. Primeira coisa, quando existe esse excesso de preocupação e a nossa imunidade vai desmodulando, vai gerando uma tensão interna. Sabe as pessoas assim, eu estou hipertenso, agora tenho que tomar remédio pro resto da vida. Não, tu tem que aprender a relaxar. Porque quando tu está derramando adrenalina, cortisol no teu corpo, que uma coisa ativa a outra, o cortisol ativa a adrenalina, o que acontece? O teu corpo vai gerando essa tensão que reduz o calibre dos vasos. E a pessoa vai ficando com uma redução do fluxo sanguíneo. E o coração tem que fazer mais força. Então fica hipertenso. Então, assim, ó, como que a gente não pode, como que a gente pode, digamos assim, ó, seguir a nossa vida e pensar em saúde se a gente não analisar os nossos comportamentos? Nossos comportamentos mentais, eu estou falando. Então, assim, os comportamentos, às vezes, eles são conduzidos automaticamente, no piloto automático. Uma coisa que a gente tem que observar é o quanto estão exigindo que eu seja a boazinha, o quanto que o que está em volta de mim, eu preciso ser boazinha. Então, se eu sou boazinha, se eu sou uma boa mãe, eu tenho que me preocupar. Se eu sou uma boa filha, eu tenho que me preocupar. Então, se eu sou uma boa funcionária, eu tenho que me preocupar. Então, assim, não, a gente não tem que se preocupar. A gente tem que fazer só o que tem que ser feito. A gente tem que fazer o melhor de nós. E o resto é com o universo. E a gente precisa aprender, no final do dia, fazer o exercício de respiração e dormir com profundidade, porque o sono, que eu bato também nessa tecla do sono, o sono nos desinflama, o sono profundo. Não é qualquer sono, não é um sono superficial. É o sono lá na frequência REM, é a frequência que nos desinflama. Então, tem um sistema de defesa em nós, tem um sistema de proteção em nós, mas ele só acontece quando a gente está em equilíbrio. E às vezes a gente não está. Porque a gente está sendo boazinha e fazendo o que os outros esperam. Não, as pessoas, imagina se eu não me preocupar, porque as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho que me preocupar. Não, não tem. Não tem. Então, assim, ó, fazer o que tem que ser feito, olhar para aquilo, ter uma diretriz, ter um foco, ter um comprometimento, é o que nós temos que fazer. E não é ficar preocupados. Então, estou batendo nessa tecla porque eu sei o quanto
o quanto esse veneno vai bater em vocês se vocês continuarem. E hoje tem um outro estresse, né? Que a gente fala aqui, vocês lembram que a gente fala aqui, ó? Tá? Esse estresse aqui, ó, que é o estresse físico do nosso corpo. Tem o estresse do Covid no nosso corpo. Tudo isso é um potencial para derrubar a nossa imunidade. Eu pego pessoas que têm boa alimentação, que têm, digamos assim, uma vida boa, e elas estão internamente com o corpo de assustar. Porque esse estresse que veio aqui para o corpo, que ele tem que estar se virando, assim como a família Covid, alterou demais, demais internamente. Então, se a gente tem um pouco de consciência que nós temos na mão uma oportunidade de resolver isso, de fazer essa mudança, porque depois lá adiante é que nós vamos ver o resultado. Porque se entrar outra pandemia, gente, não sei quem é que resiste.